Tá, vamos lá. Desculpa, gente. Vou recapitular do início, tá? Perdão. Vamos lá. Governo militar. Início com Castelo Branco, os 4 primeiros AIs, né? O AI1, ele vai e fecha o Congresso e tal, AI2 vai, tem uma nova Constituição, bipartidarismo, o AI3, etc. Aí, com o AI4, por fim, todos esses no governo Castelo Branco. Aí sim, não está falando besteira. No governo Costa e Silva, a gente tem o AI5. O Costa e Silva, ele representa a linha dura, né? Apesar do AI5 sendo feito no Costa e Silva, o Costa e Silva ele tenta impedir que esse ato institucional fosse para frente. Afinal de contas, ele ia suprimir todo o sistema político brasileiro até então, mesmo no momento de ditadura com o Costa e Silva. O Costa e Silva ele é afastado por problemas de saúde. Nesse momento que ele é afastado por problemas de saúde, uma junta militar assume o governo, afasta o vice-presidente e quem é eleito é o presidente Médici, e é nele que começa, de fato, o AI-5. Lembrando que, apesar do AI-5 ser o momento mais opressor da ditadura militar, ainda assim, até o governo Costa e Silva, ainda assim, até o governo Costa e Silva, a gente tinha uma repressão bem árdua sobre os movimentos, sobre a população e etc., né? A gente tem que lembrar que, afinal de contas, é o governo Costa e Silva que vai ser responsável por reprimir várias manifestações estudantis, que vai ter até o problema lá do calabouço, no centro do Rio de Janeiro, restaurante, a morte do estudante universitário, né? Mas mesmo assim, para concluir, estou gaguejando muito hoje, desculpa. Mas mesmo assim, apesar do AI-5, até o governo Costa e Silva, a gente tem um aumento da ditadura, e com o AI-5 tem um momento mais opressor dentro da ditadura militar brasileira, beleza? Apesar do AI-5, com o AI-5 colocado sobre o Brasil, né, o ato institucional número 5 funcionando, a gente tem um aumento da chamada luta armada brasileira. Lembra que eu falei com vocês na aula passada que dentro do governo Costa e Silva, conforme aumentando a repressão e aumentando a luta armada, né, a gente tem a UNE tentando, isso com Costa e Silva, a UNE tentando voltar às suas atividades, a começar a fazer manifestações contra a ditadura militar, só que ao mesmo tempo a gente tem um aumento da repressão do governo Costa e Silva. Com esse aumento da repressão, os estudantes cada vez mais iam para a luta armada, beleza? Com o AI-5 institucionado e com o governo Médici, que é o que vai se aproveitar do AI-5, a luta armada, ela deslancha, beleza? É óbvio que dentro dessa luta armada, como eu acabei de falar, ela tinha maior participante de estudantes. A maioria dos participantes eram estudantes, né? Muitos ligados à universidade, muitos vindo daquela UNE, né? É óbvio que a gente tinha outros grupos, a gente tinha políticos, né? O próprio Gabeiro, para quem não conhece, hoje em dia ele não é mais político, mas ele tentou a candidatura a governador, prefeito do Rio de Janeiro, não lembro agora. Ele é colunista da Globo. O Gabeira, ele flutuou na luta armada. Dilma Rousseff flutuou na luta armada, né? Por quê, gente? Porque eles não viam uma possibilidade de tentar derrubar o governo democraticamente. Porque, apesar dos estudantes estarem se manifestando, tentando lutar, como foi mostrado na aula passada, durante o governo Costa e Silva, a repressão aumentava cada vez mais. E com a repressão aumentando cada vez mais via-se necessidade de uma luta armada. Além disso, tinha exemplos no mundo todo para essa luta armada, né? Eu cheguei até a falar alguns na aula passada, mas a gente tem a Revolução Cubana dando certo, né? O Che Guevara dando exemplo, a Revolução
a Revolução Cultural de Mao Tse-tung na China. Então, era um momento propício para justamente lutar contra um governo opressor, né? Cada vez mais era. E surgiram várias organizações. Não precisa lembrar dessas organizações não, tá, gente? Vocês precisam saber só o modo operante que elas ocorriam, beleza? Uma delas era a Vanguarda Armada Revolucionária, a VAR Revolucionária Palmares, a VAR Palmares, comandada por Carlos Lamarca. Olha que curioso, Carlos Lamarca era militar. Ele era um militar que, participando do lado, né, do governo militar, o Lamarca percebeu que a ditadura ela oprimia a população em vez de ajudar, que era o que os militares queriam passar, né? O Lamarca tem até uma foto, se vocês procurarem no Google, que é curioso, que o governo brasileiro ele vai perceber que, em vez de tentar combater esses grupos revolucionários, o governo ele vai tentar combater e vai tentar também armar alguns grupos da população para combater eles. É o exemplo dos bancos. Os bancos sofreram muito assaltos, né, porque é onde tem dinheiro, né, e essas organizações precisavam de dinheiro para poder funcionar. Tinha muito assalto de bancos nessa época, então os militares eles treinavam os funcionários do banco, as caixas, as mulheres trabalhando nos bancos, a usar arma para atirar na tentativa de assaltar o banco. E tem uma foto do Lamarca ensinando uma caixa de banco a atirar. É bem curiosa essa foto. Procura aí no Google depois. Beleza. Esse grupo, no caso, liderado pelo Lamarca, né, foi a união da junção da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, com o Comando de Libertação Nacional. Vocês precisam saber disso? Não precisam saber. Precisam saber que existiam grupos revolucionários que lutavam contra a ditadura, beleza? O que a gente precisa saber disso? Que uma das ações que eles faziam, por exemplo, era guerrilha, né? Então, esse grupo aqui, o do Lamarca, foi responsável por iniciar uma guerrilha no Vale do Paraíba, na região do Vale do Paraíba. O que é uma guerrilha, gente? É uma guerra, literalmente. Só que é uma guerra mais estratégica, em pontos específicos. Não é uma guerra onde toma proporções nacionais, beleza? Aí outro grupo que a gente tem, a Aliança Libertadora Nacional, dirigida por Marighella. Marighella famosaço, né? Isso aí. E por Joaquim Câmara Ferreira, esse não tão famoso. Marighella é bem famoso, tem até músicazinha para ele, beleza? A ALN vai se juntar ao DGB, que é a dissidência da Guanabara, que depois vai se chamar MR8. Essa dissidência da Guanabara que o Gabeira, para quem conhece, lutou, tá? E depois ele vai passar para o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Isso aqui é bem curioso, porque foi o nome dado por causa da morte do Che, né? Aí foi uma homenagem a eles. Aí é importante saber disso, o que esse grupo aqui, né, a junção da ALN com o MR8, vai levar a alguns sequestros. O mais famoso deles, do embaixador Charles Eric, né, um embaixador americano, foi sequestrado em 1969, no Rio de Janeiro. É óbvio que isso vai gerar um grande desconforto para os militares, porque, afinal de contas, é o embaixador do principal país do mundo naquele momento, né, os Estados Unidos, junto com a União Soviética, mas, enfim, é o principal país do mundo para democracias capitalistas, como o Brasil era naquele momento, né? Os Estados Unidos, só para lembrar para vocês, eles ajudaram a instituir o golpe, né? Eu já falei isso com vocês, né? Tinha até a Operação Brother Sun, etc. Então, consequentemente, era uma vergonha para o Brasil ter um embaixador americano, um aliado tão próximo, ser sequestrado. E, obviamente, que o governo brasileiro, para evitar que ocorresse qualquer problema com os Estados Unidos, ele cede aos anseios dos sequestradores. E, consequentemente, eles liberam uma lista de prisioneiros, né, prisioneiros pela ditadura, que os sequestradores pediram. Ou seja, foram atendidas as medidas dos sequestradores para liberar o embaixador estadunidense. Além disso, fizeram ser publicadas pelos jornais
um manifesto, beleza? Um manifesto à nação, ou seja, além da soltura, ainda conseguiram fazer um manifesto para a população. Um outro movimento que rolou foi a Vanguarda Popular Revolucionária, que se uniu ao Movimento Revolucionário de Tiradentes, do MRT, e a Resistência Democrática, a RED, que não tem nada a ver com o partido político de hoje em dia, beleza? Eles foram responsáveis por planejar e pôr em prática em São Paulo o sequestro do cônsul japonês Buo Okichi. Beleza? Trocado por 5 presos políticos. O que eu preciso saber disso tudo, professor? Você precisa saber isso, que havia sequestros, roubos de banco, em nome de uma guerrilha contra a ditadura militar, beleza? Até que... cadê? Aí sim, aí outra manifestação, em um outro momento da história, onde que estava ocorrendo a Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo de 70, o grupo chamado o VPR, né, a Vanguarda Popular Revolucionária, vai e sequestra o embaixador alemão, não vou ler o nome, beleza? Trocado por 40 presos políticos. Essa aqui vai dar muita repercussão no mundo, porque a gente está no período de Copa do Mundo, beleza? Então o mundo vai começar a observar melhor o Brasil. Até que ocorre o último grande sequestro, vamos dizer assim, melhor dizer, não o último sequestro, mas o sequestro vai fazer o governo militar mudar sua postura em relação a esse sequestro que ocorreu, que era o embaixador da Suíça. Esse ficou preso por 40 dias. Por que o embaixador da Suíça ficou preso por 40 dias? Por que demorou tanto para o governo brasileiro fazer alguma coisa, né? Porque, afinal de contas, o embaixador da Suíça não é o embaixador dos Estados Unidos. O embaixador da Suíça não é o embaixador alemão ou o embaixador japonês. A Suíça, por mais que seja um país muito legal, tem menos de repercussão do que esses outros países. Esse sequestro, ele vai libertar os presos políticos, beleza, que foi pedido, e chama a atenção internacional mais ainda, beleza? Agora, absurdo. Aí, consequentemente, o governo percebeu que não deveria mais negociar com os sequestradores, porque eles estavam conseguindo o que eles queriam, beleza? Então, a ditadura começa a mudar suas estratégias em relação a essas guerrilhas. Com, obviamente, opressão, fechando o cerco, e deixando de negociar com os sequestradores, beleza? Eles botaram para fuder mesmo a partir de então. Ainda em 72 ocorreu a guerrilha rural do Araguaia. Essa aqui ela vai ocorrer no norte do Brasil, tá? Mais especificamente na floresta amazônica. Ela foi liderada pela militante do PCdoB, que obviamente estava na clandestinidade, e tinha mais ou menos cerca de 70 militantes que instalaram na selva amazônica. Isso eu já falei, principalmente no sul do Pará, isso eu não tinha falado. Isso aqui levou uma grande força militar para a Amazônia. O governo brasileiro se preparou muito bem para poder suprimir rapidamente essa guerrilha, para evitar que aumentasse ou descontrolasse a situação naquela região. Eu tinha um mapa aqui, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Não tem mapa, só tem os nomes aqui, mas mais ou menos a guerrilha, ela tinha ela estava numa área mais ou menos de 7 mil quilômetros quadrados, né? Só que houve um grande cerco, como falei, do exército, aeronáutico da marinha, e a guerrilha foi aniquilada em 75, ou seja, começou em 72, terminou em 75, com cerca de 59 guerrilheiros, né, mortos, ou seja, né, do grupo que estava ali dentro da Amazônia, 59 guerrilheiros mortos dos 70 presos, dos 70 que estavam na Amazônia. Voltando aqui para a aula, né? Para a parte aqui.
Conforme, como eu falei, conforme o governo ia percebendo que ele precisava mudar a sua forma de lutar contra esses grupos de guerrilha, os militares aumentam a atuação de um grupo, uma organização, um órgão do governo, que é o Departamento de Ordem e Política Social, mais conhecido como DOPS, beleza? O DOPS, ele funcionava, ele era o responsável pela polícia estadual das regiões do Brasil todo, beleza? Já do outro lado, a partir de 70, que é a partir do momento que há essa virada, a gente tem uma participação muito forte do COD, que é o Centro de Operações de Defesa Internas. Ou seja, a gente tem, a gente tem uma mudança agora, enfim, gente, tem uma mudança agora do DOPS, que deixa de ser a principal força militar dos militares e agora começa a ser o COD, que junto com o Departamento de Operações Internas, o DOI, começa a trabalhar contra esses grupos de guerrilha. Aqui começa a existir uma coisa chamada DOI-COD. O que é o DOI-COD? É justamente a fusão desses dois órgãos, o Centro de Operações de Defesa Internas e o Departamento de Operações Internas, que é os militares atuando diretamente contra o grupo de guerrilhas. Ou seja, o grupo de guerrilheiros até então, eles só tinham a atuação do DOPS diretamente contra eles. Ou seja, só tinha a atuação da polícia, das polícias estaduais contra os grupos de guerrilhas. A partir de 70, a gente tem um exército diretamente relacionado contra esses grupos de guerrilha. Beleza? E a partir do momento que o DOI-COD entra em ação, a gente tem um número muito grande de exilados, torturados, mortos, e um grupo dentro do DOI-COD chamado Esquadrão da Morte, que é responsável pela morte do Carlos Marighella e do próprio Lamarca, tudo num cerco estruturado pelo DOI-COD. Beleza. Só que o AI-5, né, esse momento de repressão da ditadura militar só vai dar certo por um motivo. Qual que é? Dois motivos, na verdade, desculpa. A propaganda e a economia. Primeiro, vamos falar da propaganda, né? Eu falei na aula passada que o governo Costa e Silva é responsável por investir muito na implantação da TV, né? Com a implantação da TV no Brasil todo, né, com o aumento do número de televisões, a gente tem um órgão criado que é a Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência, a AERP. A AERP é responsável por criar aqueles slogans que vocês conhecem: Brasil, ame ou deixos, eu te amo, meu Brasil, ninguém segura este país. Esses slogans é para alimentar um sistema nacionalista e, consequentemente, dizer que, mais do que isso, se você quer ir contra o governo, porque você associa muito o governo ao país, afinal de contas a gente vive num regime de exceção, então se eu sou contra esse governo, eu sou contra o país, né? Olha como que trabalha o governo atual, né? Se você é contra o governo atual, você é comunista, tem que ir para Cuba, cara, é 4. É mais ou menos a mesma ideia que se você é contra a ditadura militar, se você é contra os militares, quer dizer que você é contra o Brasil, você não merece estar nessa nação, beleza? É um país que ninguém segura, né? E, além disso, a AERP é responsável também por melhorar a imagem dos chefes da nação, né? Nesse momento, né, de 70, está ocorrendo a Copa do Mundo, né, como eu falei, e a seleção é tri, né? A Copa de 70 a seleção é tri. Então a AERP usa muito bem a imagem da seleção brasileira para mostrar como que o governo brasileiro, como o Brasil é um país de sucesso. A gente está ganhando futebol no mundo, a gente é a melhor seleção do mundo, etc. E a AERP usa também esse momento para disseminar a imagem do ditador, né, do Médici, na população.
o Médici ele começa a ser visto por causa de propagandas da época como uma pessoa próxima da população. Tinha propaganda que botava o Médici como um senhorzinho que escutava um rádio, prestava atenção, que incentivava a seleção brasileira, que torcia para a seleção que foi campeão, ou seja, é toda uma construção de imagem, beleza? Para vocês terem ideia, né? Eu botei aqui um número só para vocês terem uma noção. Em 70 e 73, foram quase 400 campanhas publicitárias, né? Ou seja, coisa pra caraca, né? A gente está falando de um Brasil recém colocado na TV. E o outro motivo que fez o governo Médici e o AI-5 ter passado sem uma grande guerrilha, né? Apesar de ter de guerrilha, sem uma grande manifestação contrária, foi o chamado milagre econômico. O que é o milagre econômico? Lembra que eu falei do PAEG? Vocês lembram disso? Isso é importantíssimo, tá, gente? O que é o PAEG? O PAEG foi um projeto econômico criado lá no governo Castelo Branco, né? Você vê como Castelo Branco foi responsável por pavimentar a ditadura militar. O que era o PAEG? Era um programa de recessão. Era um programa onde que evitava-se gastos públicos. Recessão não é a palavra, fugiu a palavra agora. Mas era um programa de contenção de gastos, né? Você congelava os gastos, você congelava os salários, você vendia, privatizava empresas, e por aí vai, né? Todo esse PAEG, ele vai cair justamente no investimento que é austeridade. Obrigado, obrigado, Vinícius. De austeridade. O milagre econômico, ele vai ser o quê, né? O que é o milagre econômico? O milagre econômico é um momento brasileiro onde a economia do Brasil vai crescer a níveis de 10% o PIB anual, beleza? Esses 10% ele vai acontecer como? Por alguns investimentos. Primeiro, o empréstimo empréstimos externos, né, empréstimo de capital externo para poder investir em indústria, investir em grandes obras, né? É nesse momento, né, o grandes obras que eu quero dizer aqui, que nasce a chamada Ponte de Niterói. Grandes obras, anota aí também, podem ser chamadas de faraônicas, beleza? Obras faraônicas. O que seriam obras faraônicas? Seriam obras enormes, né? Obras como justamente a própria ponte Rio-Niterói. Seriam obras para engrandecer o governo que ali estava. Mostrava justamente naquela ideia de propaganda que o Brasil é enorme, que o Brasil está dando certo, etc. Blá, blá. E essas obras, gente, para deixar bem claro, elas são importantes porque uma obra como a Ponte de Niterói precisa de muitos empregados. Então, com os empréstimos, investindo em indústria, investindo nessas, principalmente nessas grandes obras, consequentemente a gente vai ter muitos empregados, muita gente trabalhando, muita gente salariada, ganhando dinheiro, né? Indústria, né, como eu falei, investimento em indústria, multinacionais de produções de bens duráveis, né? Isso tudo aqui, né, gente, vai gerar uma concentração de renda. Consequentemente, a gente tem uma classe média podendo chegar e comprar produtos, né? A gente tem uma classe média podendo utilizar desse dinheiro, desses benefícios gerados pelo chamado milagre econômico, beleza? Só que essa concentração de renda, ela vai ser para poucos. Por quê? Apesar da classe média ela ter conseguido aumentar o seu poder de compra, ter ganho mais dinheiro e, consequentemente, ter maior o poder de compra, né? Ainda assim, a disparidade entre a classe média e a pobre era enorme. Porque quem vai conseguir emprego
não é todo mundo, apesar dos investimentos, apesar de muitos empregos, ainda assim não era suficiente para o Brasil. Então esse dinheiro ficou concentrado na mão de poucos, nesses multi-empresários ou em pequenas regiões do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, beleza? O milagre econômico também vai gerar o crescimento do PIB e o controle inflacionário, né? Tudo isso é ligado ao milagre econômico, beleza? Como eu falei, o PIB ele vai crescer 10% ao ano entre 68 e 73. Isso é coisa para caramba, tá? Para vocês terem ideia. Para vocês terem ideia. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Em julho, matéria aqui do G1, o PIB cresceu 2,15% do Brasil só. Tá? Você vê a diferença para 10%. Só qual é o problema? Esse milagre econômico ele estava com os dias contados. Por quê? Como eu disse, o milagre ele vai gerar, sim, um poder de compra maior da classe média. Mas a classe pobre, as classes mais baixas, elas vão continuar muito empobrecidas. Vai ter um grande buraco entre os dois, né? Só que em 73 ocorre uma coisa que é a segunda crise do petróleo. Há um ataque a Israel, beleza? Israel revida e ocorre a chamada Guerra do Yom Kippur. Nessa guerra, Israel vencendo, os países árabes, né, a Organização dos Petróleos, OP, não estou lembrando agora qual é o nome, Organização dos Países Produtores de Petróleo. OPP, não. Enfim, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, elas aumentam as taxas de petróleo exportado por elas, né? Consequentemente, o petróleo subindo vai aumentar o preço de tudo no Brasil, porque tudo, OPEP, isso. A OPEP aumenta Tá afiada, hein, Vinícius? A OPEP aumenta o valor dos produtos de petróleo e, consequentemente, aumenta todos os produtos no mundo, né? Inclusive a gasolina e outros países derivados do petróleo, né? Vocês sabem muito bem que o petróleo é o produto base para várias e várias coisas. Mas só de aumentar o preço da gasolina vai impactar em todos os outros produtos, né? Com o aumento do preço do petróleo, isso vai afetar o Brasil também, né? Fazendo o poder de compra do brasileiro diminuir, porque afinal de contas o preço dos produtos vão crescer. Com o aumento do preço crescendo, vai diminuir a quantidade de coisas compradas e, consequentemente, a inflação vai subir. O real ele já não conseguia comprar o que até então comprava. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais emprego para gerar aqui no Brasil por causa da situação mundial. E mais que isso, não tinha empréstimos de dinheiro além disso, né? Afinal de contas, em momento de recessão, em momento de crise econômica, nenhum país externo do Brasil vai emprestar nenhum país mundial vai emprestar dinheiro numa situação de crise econômica mundial, tá, gente? Essa crise afeta muito os Estados Unidos, muito. Beleza. Então, acontece. O milagre econômico de 68 a 73 durou apenas o quê, gente? 5 aninhos, né? Você vê a situação. Ele foi muito temporário. E é óbvio que o milagre econômico era o que sustentava todo esse modelo de repressão brasileiro, porque a classe média ela só aceitava isso, só aceitava a ditadura porque ela se beneficiava, né? Inclusive as classes altas também, né? Só que com a situação econômica agora, com o fim do milagre econômico, com a crise do petróleo, consequentemente, começa a voltar os burburinhos, começa a voltar as manifestações contra o governo, e em 73, Médici ele começa a organizar uma passagem do seu governo.
botando o Geisel, né, o irmão do ministro da Guerra do Orlando Geisel, que era o ministro da Guerra do governo Médici, né, no poder. No caso, quem fez oposição, né, lembrando que eram dois partidos, foi o Ulisses Guimarães, grande Ulisses Guimarães, na Constituição de 88. Só que não adiantou de nada, afinal de contas a gente viveu numa ditadura, etc., vários políticos perseguidos, etc. Foi uma vitória fácil do Geisel. Desculpa. Deixa eu calma.